Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Prosperidade com Deus e nós estamos aqui para mostrar a você que você pode dar a volta por cima, que você pode vencer as suas batalhas, as suas lutas e as suas guerras. Vamos acompanhar então de início esta matéria a respeito da vida financeira de muitas pessoas. As contas no final do mês também são um sacrifício para você? As finanças do brasileiro, um dos maiores desafios para a maioria. Dicas não faltam. Essa é a pergunta que não quer calar. Ou melhor, as perguntas. Quais são as suas despesas? Você tem gastado mais do que ganha? As suas contas estão em dia? Você é organizado nas suas finanças? Você está endividado? Para milhares de brasileiros, a resposta é sim. A maioria dos que não conseguem fechar as contas do final do mês entram mesmo em desespero e não é para menos. No momento estou trabalhando como babá. Aceitei essa oferta porque afinal preciso sobreviver. Roberta é só mais uma entre milhares de brasileiros que vivem no limite de suas finanças. Uma das consequências dessa situação é que 67% dos consumidores não conseguem guardar nenhuma parte de seus rendimentos mensais. 71% dos que não conseguem poupar são da classe C, D e E. Das classes A e B, o percentual de não poupadores é de 54%, ou seja, mesmo quem recebe um salário maior não tem hábito de poupar. Quer dizer, existem os que até ganham razoavelmente bem, mas têm dificuldades para organizar o orçamento. Uma realidade que, para muitos, independem do que ganham. Mas no nosso dia a dia, por que tantas pessoas no Brasil vivem com a grana contadinha? Ou até mesmo faltando para pagar o que deve? As justificativas para não poupar são as seguintes. 40% alegaram possuir uma renda muito baixa. Outros 18% disseram ter sido surpreendidos por algum imprevisto financeiro. 15% citaram gastos extras, atípicos com reformas, tratamentos médicos e compras. E 13% reconheceram ter perdido o controle sobre os próprios gastos. Nayara e o marido que o digam. Aí depois que ele foi dispensado, ele ficou 7 meses desempregado, acumulou algumas contas, nesse período. Entre elas água, luz, telefone, uma dívida de cartão de crédito. Já a comerciante Jéssica teve que fazer uma escolha diante da crise. A gente tinha que refinanciar os empréstimos que a gente já tinha. Então, uma dívida de R$85 mil ia para R$225 mil. Então, era algo assim, absurdo. Então, a gente decidiu parar de pagar. Porque ou a gente pagava banco, cartão de crédito, ou a gente comia. Ganhar dinheiro para uns pode não ser tão difícil. Já outros têm que suar muito para conquistá-lo. Mas lidar com ele é justamente o X da questão que difere essas duas classes. Você tem conseguido dominar o dinheiro que ganha ou ele que tem te dominado? Tá aí então, né? Quantas pessoas têm tido muita dificuldade para equilibrar as suas finanças, dívidas e mais dívidas, receitas menores do que as despesas e acaba volumando aí as contas a pagar, os boletos vencidos, dívida com cartão de crédito e como se não bastasse isso, daqui a pouco é mandado embora, desemprego. Como está a sua vida profissional? Bom, a nossa central de atendimento espiritual já está à sua disposição, você pode tomar nota aí dos nossos números, que é o 48 3216 6162, o WhatsApp é o 11 3573 3500, áudio ou texto, e você pode mandar também a sua mensagem ou interagir com a nossa equipe pelo pastoronline.com. Você vê aí os nossos atendentes, os homens de Deus prontos
para lhe ouvir, lhe orientar à luz da palavra de Deus, tá certo? Então você que precisa de ajuda, nós estamos à sua inteira disposição. E eu quero trazer para você agora um ensinamento para que você então aprenda a prosperar. Veja o que diz o texto sagrado, a palavra de Deus, em Neemias 13:2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Mas o texto sagrado diz, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ou seja, Deus transformou aquela situação. Aquilo que era para ser mal, aquilo que fizeram de mal para o povo de Israel, Deus então mudou em bênção. Quer dizer, houve uma reviravolta. E você é aquela pessoa que diz, eu preciso de uma reviravolta? Sabe, você precisa sair das dívidas, você precisa quitar os seus compromissos. Nós teremos nesta segunda-feira agora, 11 de agosto, a grande segunda-feira da reviravolta. Sim, e inclusive com a bênção para os novos comerciantes. Você sabe que todo início é muito difícil, tem os seus obstáculos, tem as suas batalhas, tem as suas dificuldades. Você sabe que no Brasil foram milhões de pessoas que de 5 anos para cá abriram novas empresas, pequenas, médias, grandes, ou iniciaram sozinhas o empreendimento e quebram, falem, não conseguem se manter nos primeiros meses de trabalho. No primeiro ano, por exemplo, muitos fecham as portas. E se você é um novo comerciante, nós vamos realizar uma bênção para você. E claro, em favor de todos, o grande clamor da reviravolta. Traga por escrito qual é a reviravolta que você precisa nesta segunda-feira em 6 horários. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, o Bispo Jean Paulo estará neste horário e juntos vamos estar no Congresso da Noite às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. E para mais endereços, universal.org/localizar. Já já eu falo melhor a respeito desse tema. Vamos acompanhar a entrevista com Carlos Augusto, a reviravolta que Deus fez na vida dele. Muitos vivem literalmente entre a cruz e o punhal, quando o fracasso financeiro destrói o convívio familiar. E o que era um problema acaba se tornando 2 ou mais, como o que aconteceu com Carlos Augusto, que buscou refúgio no alcoolismo. Olá, Carlos, conta pra gente como era a sua vida financeira antes. Antes de eu chegar na Igreja Universal, a minha vida financeira estava bem bagunçada, tudo amarrado. Eu cheguei durante a pandemia e naquele momento eu tenho uma construtora, as obras estavam todas paradas. Na época eu tinha um restaurante, o restaurante também estava fechado. Então a gente estava passando por muitos problemas ali naquele momento. Eu estava com ansiedade porque em meio a tantos problemas eu não sabia como ia cumprir as contas, pagar os funcionários. E diante desse cenário eu cheguei, não tinha paz, faltava discernimento para tomar as decisões. O restaurante estava fechado, muitas brigas dentro do restaurante, com funcionários, com sócio. As obras estavam paradas e muitos compromissos a pagar. Então foi dessa forma que eu cheguei na Igreja Universal. Qual foi o seu pior momento? Então, a pior situação que eu enfrentei foi nessa época que antes de eu chegar na igreja, eu mergulhei nos vícios, né? Eu bebia muito, tinha muito problema dentro de casa, com a minha esposa, com a minha mãe, passando por aqueles problemas, então eu voltei para a bebida. E todo dia, quando eu fechava o restaurante, eu ficava até 2, 3, 4, 5 da manhã bebendo. Quando eu ia abrir o restaurante, eu já pensava quando eu ia na hora de fechar, para beber. Então, naquela época, eu me afundei na bebida. E bebia muito, todos os dias. Tentei outros vícios também, mas o que eu me afundei mesmo foi na bebida. E, com isso, estava com a vida bem atribulada mesmo. O que você fez para mudar essa situação? Quando eu cheguei nessa situação, eu lembrei da Igreja Universal, já conheci o trabalho da Igreja Universal. E aí acordei uma noite, depois de muita dor de cabeça, muito atribulado. Eu falei, amanhã eu vou para a igreja.
E aí eu comecei a vir. Vim no domingo, e aí participei da reunião, já saí renovado, e aí comecei a caminhar na fé. E aí, a partir disso, eu comecei a participar das reuniões da prosperidade com Deus. E em pouco tempo, em menos de um mês, eu pedi direção para Deus. Deus me deu direção, colocou uma pessoa na minha vida para comprar o restaurante. Eu vendi o restaurante, na época estava quase falido. Eu ainda vendi ele por R$200 mil na época. E aí as coisas começaram a se ajeitar, a entrar nos eixos. E aí, eu participando das reuniões da prosperidade com Deus, eu comecei a obedecer o que o homem de Deus falava. E com isso, foi encaixando as coisas. Já foi começando, já apareceu novos contratos na minha construtora. E com isso, as coisas começaram a caminhar. Depois do pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? Depois de ter feito um pacto com Deus, eu comecei a conquistar. Eu paguei aluguel por mais de 20 anos, então eu conquistei uma primeira casa. Essa primeira casa eu dei para minha mãe. Logo em seguida eu comprei um terreno, aí construí a minha casa, conquistei carros, dei carro para minha esposa. Aquela vida que eu vivia na época atribulada, aquele relacionamento atribulado, Deus me deu a direção e eu pedi a minha esposa, na época era namorada, em casamento. A gente casou, hoje a gente tem uma vida abençoada. Mas a maior conquista que eu tive foi o batismo com o Espírito Santo. Foi ali que eu tive uma mudança de vida. Hoje eu tenho um lar abençoado, tenho uma filha abençoada. Por mais que venham as lutas do dia a dia, mas nada tira a minha paz. Porque o Espírito Santo, ele nos dá essa paz, essa certeza de que por mais que venham problemas, lutas, mas a gente consegue vencer. Carlos, muito obrigada por compartilhar a sua história e parabéns pelas suas conquistas. Eu que agradeço. Olha, você também pode ter a vida completamente transformada. Basta tomar uma atitude e firmar uma aliança com Deus. Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Muito obrigado, repórter. Obrigado ao Carlos Augusto. Reviravolta total. Mudou tudo dentro dele, nos seus caminhos profissionais. Segunda-feira agora, aguardamos por você. Poderosa segunda-feira da Reviravolta no Congresso da Prosperidade com Deus. Acabou. Não tem mais jeito. Não há saída. Desista. Muitos são assolados por esses pensamentos. Sem capital, sem clientes, sem perspectivas. Infelizmente, muitos, ao não suportarem a pressão e não conseguirem superar os desafios, acabam desistindo de seus sonhos. Mas é justamente nesses momentos que Deus opera uma reviravolta. Humanamente falando, pode até parecer o fim, mas ainda não acabou. Essa situação pode ser revertida. No lugar do fracasso pode haver sucesso. Da escassez vir a abundância. Da perda surgirem novas conquistas. É isso que Deus faz quando colocamos nossa confiança nele. Se você deseja mudar essa realidade e alcançar sucesso em todos os seus empreendimentos, então participe da Segunda-feira da Reviravolta, dia 11 de agosto, com a bênção para os novos comerciantes. Se você abriu sua empresa de 2020 para cá, teremos uma bênção especial para você. Portanto, em 6 horários, tome nota, 7 da manhã estaremos juntos, de 7 às 8. Pastor Renato, às 10 da manhã e ao meio-dia, também 60 minutos cada horário. 15 horas retorno até às 16. Bispo Jean Paulo na viração do dia às 18 até às 19. E juntos vamos estar das 19h30 até por volta de 20h40. Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro. Segunda-feira, então, da Reviravolta. Entrada, estacionamento e palestra inteiramente gratuitos. E para mais endereços, universal.org/localizar, tá bom? Traga por escrito qual é a reviravolta que você precisa na sua vida profissional. Vamos agora a alguns de muitos resultados que têm acontecido no Congresso da Prosperidade às segundas-feiras. Qual o seu nome? Cristiano. Cristiano, vitória aqui na aliança com Deus.
Pastor, eu já cheguei a ter quase 1 milhão de dívida. 1 milhão, quase 1 milhão de dívidas. Essas dívidas vieram de quê? Capital de giro, empréstimo bancário, tudo atribulado. Agiota, quase cheguei a 1 milhão. 1 milhão de dívidas. E aí, venceu? Venci. Hoje não tem mais as dívidas? Não tem mais nada. É. Todas as dívidas foram quitadas. Quitadas. Deus foi dando a vitória, abrindo portas. Isso. Vim toda segunda-feira tendo entendimento, botando em prática, consegui vencer. Quer dizer, tudo é possível que crê. Com certeza. Deus honra a aliança. Sim, senhor. O senhor trabalha em que ramo de atividade? Tem uma loja de automóveis. Loja de automóveis. Isso. E Deus tem prosperado? Com certeza. Tem vendido? Com certeza. Bastante. Vale a pena ter o pacto? Com certeza. Vale a pena ter aliança? Vale. Vamos em frente? Com certeza. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém, pessoal? Seu nome? Jefferson. E a vitória, seu Jefferson? Então, eu tinha uma dívida de 140 mil, eu estou 4 anos no Congresso, consegui fazer um acordo e paguei essa dívida. 140 mil, chegou com essa dívida aqui. Cheguei. Essa dívida já estava aí por quanto tempo? Estava há bastante tempo, é uma dívida na justiça, né? Estava correndo já há quanto tempo? Juros e... 1 ano, 2 anos, quantos Estava há anos? uns 10 anos já. 10 anos essa dívida vinha correndo, esse problema, chegou a 140 mil. Exatamente, uma bola de neve. E aí veio para o Congresso, recebeu a direção. Consegui a bênção de Deus, fiz um acordo e Deus abençoou, consegui pagar sem parcelamento e sem pegar dinheiro emprestado. Olha só, sem parcelamento e sem tomar emprestado. Isso. Saiu dessa prisão, né? Saí dessa prisão. Valeu a pena? Valeu muito. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Antônia. Dona Antônia Vitória aqui na Aliança com Deus. Quando eu comecei o pacto, pastor, eu tinha uma causa na justiça, né? Já fazia 9 anos. Então eu comecei a lutar, graças a Deus essa causa saiu. E eu devia a muita gente. Então essa causa deu para me pagar o advogado, deu para me pagar todas as minhas dívidas. E hoje em dia, graças a Deus, eu não devo nada para ninguém. Olha só, quitou tudo. Quitei tudo. Quer dizer, as portas se abriram. Isso. E aí a senhora venceu todas as dívidas. Todas as dívidas. E também meus filhos, através do pacto que eu faço, eles são todos abençoados lá no Pará. A minha filha tem o próprio negócio dela, o meu genro também. Ela comprou 2 casas e através da minha fé, né, lutando também pela minha família, são todos abençoados, graças a Deus. Quer dizer, a bênção da prosperidade para a família. Sim, Senhor. Isso a senhora tem desfrutado. Tem desfrutado. Tem visto Deus fazer isso. Isso. Amém. Graças e a ainda Deus. coisas maiores virão. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Nonato. Nonato. Vitória aqui no Pacto. Eu estava desempregado já há algum tempo e eu sempre fazendo pacto, né? E Deus me abriu 2 portas de emprego. Duas portas de trabalho. 2 portas de emprego. Amém. Na minha área, e eu escolhi a melhor, né? Que é a área de segurança e vigilância. E agora vai abrir uma outra também na minha área, melhor ainda, né? Estou aguardando. Então eu só tenho que agradecer a Deus, sempre firme no pacto, fiel aqui no Senhor, né? Contribuindo e dentro de mim crendo que Deus, Ele é fiel. Amém. Deus tem honrado, então. Tem honrado. Portas abriram. Portas abriram. Para também não. Não. Vamos em empregado, frente. Graças a Deus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Deus abençoe mais. Amém? Você pode ser a próxima pessoa a testemunhar. Portanto, se programe, coloque na sua agenda esta segunda-feira, 11 de agosto, e nós temos certeza que a reviravolta vai acontecer. Deus vai transformar tudo aquilo que está difícil na sua vida em vitórias, em testemunhos, como você acabou de ver, tá bom? Em 6 horários, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, na Mauro Ramos 1310 na Catedral e em todas as Universal. Você é o nosso convidado todo especial, não tenha dúvidas de que Deus está te buscando através dessa programação. Bem, nós estamos também nos preparando para esse próximo domingo, onde teremos o 2º domingo da blindagem financeira. As notícias sobre a economia não têm sido as melhores. Uma crise que pode ter reflexos diretos na economia do nosso país. E o Brasil, em meio às novas tarifas determinadas pelos Estados Unidos... Os Estados Unidos aplicaram ao Brasil até agora a maior tarifa, 50%. Mergulha no temor da previsão de cenários preocupantes. Aumentos de preços, desemprego, inflação e o transtorno na economia diante do que está por vir.
Por isso, a palavra de Deus nos alerta para não colocarmos a esperança na incerteza das riquezas, mas somente nele, pois quem assim procede não temerá maus rumores. Neste domingo, dentro do mês da blindagem financeira, a unção com o azeite consagrado por bispos e pastores de todo o mundo. Vem usar deste azeite para blindar, para sarar, para proteger de todo mal aqueles que receberão desta unção no alto da sua cabeça. Em todas as igrejas Universal, encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Se você coloca Deus em primeiro lugar, se você é fiel à palavra de Deus, certamente Ele vai proteger você, vai blindá-lo contra tudo aquilo que não provém dele. Então, neste domingo, nós teremos então esta unção com este azeite consagrado no Templo de Salomão. Já recebemos e você então é o nosso convidado para este domingo, especialmente às 9h30 da manhã, também nos demais horários, na Mauro Ramos, 1310 no centro e em todas as Universal. E eu quero fazer aqui uma reflexão com você. Eu pergunto, como está a sua alma? Você tem certeza da sua salvação? Meu amigo e minha amiga, você sabe que o Senhor Jesus disse: aquele que crer, quem crer e for batizado será salvo. Você sabe que o batismo nas águas, ele então marca o sepultamento da velha criatura. Muitas pessoas dizem: já entreguei a minha vida a Deus, já entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Mas o que marca essa entrega é o batismo nas águas. Inclusive, o texto sagrado, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz isso: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, se você quer a salvação da sua alma, então você tem que pensar a esse respeito. Se entregar ao Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados. Se você vem vivendo numa direção que não agrada a Deus, mudar de direção, ir na direção oposta, dar um giro, uma conversão de 180 graus e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, deixar aquilo que é errado, deixar aquilo que não agrada a Deus e marcar isso através do batismo nas águas, que é batismo de arrependimento. Portanto, neste domingo agora, que é Dia dos Pais, inclusive teremos a Santa Ceia do Pai Nosso, um domingo muito especial, teremos o início da semana do batismo nas águas, batismo de arrependimento, de 10 a 17 de agosto. Todos os dias estaremos realizando o batismo nas águas e não precisa você ser da Igreja Universal necessariamente para se batizar nas águas. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você então é convidado para isso, tá certo? Vamos agora então ao momento de oração com o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos neste momento por todos que nos assistem e nos ouvem, para que as tuas mãos se estendam, meu Deus, porque são muitas pessoas necessitadas, são muitas pessoas que precisam do toque das tuas mãos. Meu Deus, dar-te pressa em socorrê-las, dar-te pressa, meu Deus, em trazer a cura, a libertação, a solução, meu Pai, para os seus problemas. Essa pessoa triste, depressiva, porque passa por lutas na vida financeira, no casamento. Oh, meu Deus, vem depressa. Tu és o socorro presente nos momentos da tribulação, da angústia. Como ministro da tua palavra, eu os abençoo em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Nós estaremos todos os dias suplicando, orando a Deus que te abençoe. Tenha continuidade de um dia feliz, abençoado, que Deus te abençoe e Deus te guarde. Obrigado, Bispo Sérgio Mota. Deus abençoe o senhor e toda a família. Ficamos por aqui, lembrando que hoje, 19 horas em especial, teremos então a terceira quarta-feira dos vencedores. Vamos falar sobre o tema Segunda Morte, tá certo? Também às 7, 10, meio-dia e 15 horas.
tanto na Catedral na Mauro Ramos 1310 e em todas as Universal. Deus abençoe a todos e até lá.